Olá, galera. Bom dia. Bem-vindo a mais um Café com Forex. Hoje, dia 11 de maio de 2022. Bem-vindo a mais um café. E vamos falar sobre o grande dia de hoje, né? Porque hoje teremos aí dados sobre a inflação dos Estados Unidos, vindo às 9h30, horário de Brasília, junto também, né, com taxa de inflação do Brasil, que vem meia hora antes, né, às 9 horas, em ponto. Porém, uma certa diferença aqui. E eu digo sobre o esperado, né? Já a inflação do Brasil, começando pelo lado brasileiro, né? A gente consegue ver que a taxa de inflação do Brasil, hoje o esperado é que venha um número ainda maior que o número anterior, né? O anterior veio em 11,30%, o esperado é que venha em torno de 12,32%, né? Isso o dado anual, né? Já o mensal, como vocês podem ver, é que seja um número menor que o anterior, né? Então, o anual maior e o mensal menor do que o esperado comparado com o dado anterior, isso vindo do Brasil, né? Já os Estados Unidos, a gente consegue ver que os dois, né, o anual e também o mensal, o esperado é que venha um número menor, né? Como vocês podem ver, o anual, o anterior, o último que tivemos, veio em 8,5%. O esperado hoje é que venha na casa de mais ou menos em torno de 8,2%, um pouco, né, apenas um pouco abaixo, né? Não é tanta diferença assim, mas é que venha um número menor. E o mensal também a mesma coisa, tá? O último veio em 1,2% e o esperado hoje que venha em 0,3%, tá? É, Enquanto aos dados, né, brasileiro e o americano, é tudo do mês de abril, tá? Então a gente está no mês de maio olhando dados de como foi o mês de abril, então sempre um mês atrás, ok? Olhando historicamente como tem sido esses dados, né, olhando agora apenas dos Estados Unidos, a gente pode ver que a taxa de inflação, né, olhando ele na parte anual, né, a gente pode ver que o único mês que tivemos, digamos, desde o meio do ano passado, então basicamente quase aí um ano atrás, né, o único mês que a gente teve um número que veio menor do que o mês anterior foi esse mês de agosto aqui, né? Foi o único mês que a gente estava em junho e julho em torno de 5,4, foi para 5,3, depois em setembro voltou para 5,4 novamente, e daí a partir de outubro, né, do ano passado, foi quando a gente começou a realmente ver a inflação pegando força e chegando aqui na região de 8,5, 9%. Já o mensal, né, obviamente já é um pouco mais volátil, pois muitas coisas acontecendo mês a mês, né? Então realmente os números continuam, são um pouco diferentes, mas como vocês podem ver olhando nos últimos 5 anos, né, a gente está aqui em uma região que escapa realmente de como a gente estava, né, entre 2017, 18, 19, né, indo para a pandemia. Antes da pandemia a gente estava nessa região de 0% a 0,5%. E agora vocês podem ver que a gente está escapando, né? Olhando os últimos 25 anos, né? Vocês podem ver que a última vez que a gente estava numa inflação mais ou menos nessa região era 2006, né? 2006, 2007, que também estava nessa região o mensal, né? Então, os números hoje que venha menor, ok? O mercado espera que venha realmente um número menor. Não significa que já chegamos no topo da inflação, mas com, né, a China abrindo aos poucos novamente, as coisas começando a andar um pouco, né, um pouco melhor, novamente, né, pode ser que isso tire um pouco da pressão da inflação no momento, né? Um, Isso é uma das coisas que estão bem de olho, né? Agora, se vir uma inflação menor realmente, né, como é o esperado, isso obviamente tira um pouquinho da pressão para que o Fed realmente fique, né, realmente apertando ali a torneira, né, da liquidez de deixar a política monetária aberta, né? Então eles tira essa pressão de ter que realmente aumentar as taxas de juros o mais rápido possível, tira um pouco dessa pressão. Lógico que o dado de um mês não vai realmente mudar nada enquanto ao Fed, né? Eles têm que ver realmente aí, digamos,
na minha opinião, em torno de 3 a 5 meses aí, confirmando que a inflação realmente está caindo, tá? Apenas um mês não muda nada, mas dá um certo pequeno alerta, né, do que talvez pode estar por vir, ok? Então esse é o esperado. Agora, se vier um número basicamente o mesmo do mês passado ou maior, né, realmente esse que é o problema, né, na minha opinião. Acho que o maior problema é se vier um número ainda maior do que o mês passado, mostrando nenhuma parada no aumento nas taxas de juros. Isso para o mercado financeiro vai ser bem problemático, porque mostra que a inflação pode estar bem mais forte do que podemos imaginar. Tá? Para mim, se isso acontecer, a gente possivelmente vai ver o Fed, então, aumentar a pressão ainda mais no Fed, né? As perguntas que podem ser lançadas a ele vão aumentar sobre o assunto de não aumentar apenas 50 pontos base, mas sim 75, né? O mercado já vai querer que o Fed, então, reage de uma forma um pouco mais agressiva, então, para controlar a inflação. Agora, se vier um número menor, já mais ou menos o contrário, né? Por que a gente vai aumentar 75 pontos base se talvez a inflação esteja chegando perto do seu pico? Basicamente, é essa que vai ser a linguagem deles, caso seja perguntados, tá? Agora, o problema realmente vai ser se vier ao contrário, né? Vir um número ainda maior do que o mês passado, realmente as coisas podem ficar bem violentas no mercado financeiro, né? A gente pode ver os índices talvez continuarem a cair, né? Porque a inflação realmente economicamente não é boa no volume que está, né? Também a pressão do Fed em aumentar as taxas de juros também não é bom para os índices. Dólar deve voltar às suas altas rapidamente e basicamente é isso que deve acontecer hoje. Então, Webinar online. grande dia hoje, né? Enquanto aos mercados, né? Enquanto esses dados, a gente deve sim ver algumas reações bem interessantes aí do mercado com esses dados. Não se esqueçam também que teremos dados de petróleo às 11h30 horário de Brasília, também 1h da tarde teremos o Bostek, e basicamente esse vai ser nosso dia, tá? Então tudo meio que já olhando realmente o que vai acontecer quando a gente tiver esses dados, principalmente nos Estados Unidos, né? Às 9h30, tá bom? Então não seja pego de surpresas, se planeja, na minha opinião esse vai ser chave para hoje, tá? Já começando nossa análise técnica, já que não tem outra notícia, viu, galera, que tem realmente afetado o mercado, né? Basicamente só tem sido inflação, 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 nenhuma nova notícia, então eu não vou pegar muito do nosso tempo falando sobre algo que não tem afetado os mercados, tá? Mas olhando o dólar, né, galera, a gente tem visto que o dólar, né, fez, né, uma pequena nova alta ali no dia 9, né? E a gente meio que conversou ontem sobre um possível triângulo ascendente sendo criado, e hoje vocês podem ver que o dólar já abriu dando uma queda. Na minha opinião, essa quedinha que a gente teve no dólar, né, que ainda por enquanto, né, a gente pode falar que ainda é pequena, mas na minha opinião, a razão por isso ter acontecido foi esse movimento de alta nos índices hoje na abertura da Europa, tá? A Europa, desde quando abriu, eles têm puxado esses índices para cima, tá? Vocês podem ver que a abertura da Europa foi aqui, ó, 7 horas, 6 horas, né? Então vocês podem ver que deu uma pequena leve queda e aí já levantaram os índices para cima novamente. Então, a gente viu isso acontecer ontem, sim, né? Ontem a Europa abriu aqui, vocês podem ver que ficou meio que range, mas aí antes dos Estados Unidos chegar, mais ou menos ali, ó, meio-dia da Europa, né? Faltando ali, eu acho que 2 horas e meia para a América entrar no mercado, vocês viram que a Europa defendeu este mercado, levou ele um pouco mais para cima. E tem acontecido a mesma coisa hoje, tá? Então isso é importante ter anotado. Vamos ver no dia 9, vamos ver se aconteceu a mesma coisa. Só na abertura, né? Na abertura e na próxima hora, meio que levaram para cima, mas aí já não aconteceu a mesma coisa. No dia 6, já sexta-feira, né? A gente está falando aqui de sexta-feira, vamos ver. Sexta-feira também não defenderam tanto, né? Estava meio que já caindo um pouco. Então, realmente, só nos últimos 2 dias, né, a gente tem visto a Europa defendendo os índices, pelo menos na seção da Europa. Agora, isso que para mim vai chamar bastante atenção é o que vai acontecer com esses índices quando a América entrar.
tá? De novo, eu acho que a mesma coisa que a gente tem falado tem funcionado super bem, né? Deixa a América entrar, vamos ver o que eles fazem. Eles derrubando os índices, espera uma reação positiva do dólar. Se eles levarem os índices mais para cima, espere uma certa queda no dólar, né? Isso tem sido a nossa correlação já faz um bom tempo, né? Então, algo para ter em mente aí. Então, o índice subindo hoje de manhã fez, então, uma certa pressãozinha para o dólar cair um pouco aqui, pelo menos nessa abertura da Europa, né? Agora, ele está nessa região do 38,2 agora, né? Eu colocando o FIB, galera, dessa baixa aqui, onde está o C aqui, lá na alta, vocês podem ver que estamos na região do 38,2, né? Então, pode ser nossa primeira barreira aqui de suporte, na minha opinião, mas se não segurar nessa região, galera, acredito eu que a gente pode ir para o 618, tá? Mas aí que tá, a gente tem um dado muito importante hoje, né, que está por vir um pouco mais tarde. Não acredito, tá, que o mercado vai tomar uma certa tendência bem forte antes desse dado, tá? Então, acredito eu que a gente já teve uma certa quedinha no dólar, talvez agora, o que talvez faça no curto prazo, é que a gente fique enrolando até o dado vir, né? Os dados vindo de inflação, daí sim a gente ou vai descer muito mais não, né? Vai descer um pouco mais ou muito mais, vamos ver o que acontece. Não temos uma bola de cristal para saber, mas ou pode ter a reação negativa ou positiva voltando aqui para o 104, tá? Então, mais ou menos é isso. Eu já mostrei para vocês o que esperar dos dados, né? Qual pode ser a reação dele, né? Então, se vir um dado realmente um pouco abaixo um pouco abaixo no mês anterior, realmente um pouco abaixo, como os números são esperados, acredito eu que o dólar fique nessa região, ou dê uma pequena queda, mas acho que a reação assim também não vai ser lá gigantescas, tá, galera? Eu acho que não vai ser gigante assim também como esperado. Agora, se vir um número ainda maior do que o mês passado, aí sim a gente pode ver uma reação bem interessante nos mercados, na minha opinião, né? Porque mostra realmente que a coisa está bem feia no momento, tá? Então, o dólar mais ou menos nessa região, né? Eu acho que em torno aqui do 103,50, 103,40 é a nossa região de suporte, tá? Descendo mais, eu ficaria de olho bem no 618 e também no 103 redondo. Próximo suporte nosso. Se esse 103 não segurar, daí então mais 25 pontos abaixo, 72, 75 é nosso próximo suporte. E aí a gente já começa a entrar realmente nessa região que foi nossa grande barreira que nos segurou aqui nesse dia 5 e 4, tá? Se isso acontecer, se a gente voltar aqui para baixo, daí sim a gente pode talvez criar essa imagem de talvez um range, mas daí a gente vai ter que realmente ver o dólar segurando nessa região aqui, né? Se não segurar, né, não se esqueça que a gente fez umas pequenas novas altas, não conseguiu ter uma reação mais positiva ainda. Aí no semanal a gente já vai ver talvez o dólar, talvez não, né? O dólar já abaixo da alta 2007, abaixo da alta do Covid, já vai estar voltando a testar essa linha de tendência que foi nos que parou ali também, né? Foi o que nos parou aqui também. Então, essa região para mim é super importante e enquanto o dólar segura ele, pode ser que que a gente realmente ainda veja tendências de alta. Agora, tudo vai depender o que esse dólar vai fazer. Esses são os níveis que eu estou de olho, tá? Se o dólar começar a voltar mais uma vez, principalmente dentro, se voltar para dentro desse triângulo, galera, já é um pequeno alerta para os vendedores terem cuidado aqui, tá? E ele voltando acima do 104,00, aí para mim é questão de tempo da gente talvez ver o dólar fazendo novas altas, né? E daí, próxima resistência vai ser o 104,35, 104,50 e depois só no 104,90 ali, mais ou menos, pode ser nossa próxima resistência, tá? Então, são esses os níveis que eu estou de olho hoje. E nos próximos dias, tá? Então tudo vai depender aqui na região do dólar. Fazer alguma coisa que é complicado, né? Talvez você esteja já pensando em talvez uma compra aqui no dólar, mas eu acho que então fazer alguma coisa aqui no dólar para mim é complicado agora, sabendo que a gente tem dados daqui a algumas horas, tá? E o mercado deve manter então um pouco parado. Então eu deixaria vir primeiro dado, né? Deixar esse evento, né? Esse risco passar um pouco, ver realmente qual que vai ser a reação do mercado
principalmente após 10 minutos após a notícia ser anunciada. Deixa esses primeiros 10 minutos, né, com a notícia sendo anunciada, para o mercado digerir a informação, decidir realmente o que ele acha que vai acontecer daqui a alguns meses e tudo mais, tá? Depois de 10 minutos, você vai ver já uma reação talvez um pouco mais verdadeira, pode acontecer, tá? Então, eu pelo menos pensaria dessa forma enquanto ao dólar, né? E isso, lógico, e aplica a mesma coisa para o euro. O euro, né, tem duas opções aqui, ou dele ser um triângulo ascendente, então talvez o euro tenha mais um movimento talvez de alta para depois descer realmente, pode ser uma opção. A segunda opção é de talvez a gente já ter um triângulo aqui, mais ou menos dessa forma, aonde você pode ver que o euro está tentando, né? Tentou pelo menos subir, mas já está voltando para dentro do triângulo, então está sendo meio que defendido. Também pode ser uma opção, tá? Independente se você desenha assim ou assim, para mim tanto faz, tá? Para mim os dois são certos. Para mim não faz diferença alguma. Mas tem essas duas opções, tá? Então tenha isso em mente, de talvez o euro realmente começar a voltar acima dessa região do 0,580, talvez ele venha aqui para essa região novamente, né? Do 0,650, 0,600, né? Aqui pode ser realmente uma região que o euro pode alcançar caso ele queira subir mais, né? Mas lembrando que a tendência forte ainda continua de baixo, sem dúvida alguma. Não porque a gente está olhando meses atrás e o que tem acontecido, mas até a gente colocando esse FIB pequeno aqui, né? Da última alta que fizemos ali no dia 21 de abril, com a baixa, vocês podem ver que nem no 38,2 ele conseguiu chegamos bem próximo, mas não batemos ali exatamente. Então, enquanto o euro fique só enrolando nessa região, para a gente pode ser apenas um período de correção bem chata, para depois a gente voltar com a sua tendência realmente de baixa que tem sido no médio e longo prazo, tá? Lembrando que essa alta aqui foi exatamente também onde é aquela baixa que fizemos no Covid, tá vendo? Então, essa baixa, né, este nível, esse preço serviu como resistência nessa volta do euro, né, como correção, bateu reação bem forte nessa área. Então, para mim, não apenas por causa do 38,2, mas também uma área também de resistência, tá? Então, enquanto o euro segura essa região, para mim, eu estarei buscando vendas. Agora, se ele voltar acima dessa região, fechar acima dessa região, no diário principalmente, aí, galera, eu acho que já as portas já começam a se abrir para o 0,7, 0,750, né? E acima do 0,750, para mim, é um euro que, né, que pode estar realmente dando uma boa virada, né? Lembrando que não é novidade ele ter parado nessa região, porque se você olhar a longo prazo, né, isso aqui eu já mostrei para vocês várias vezes, esse 0,5 não é brincadeira, né? Então não é novidade o euro ter parado aqui, como parou na linha de tendência, que serviu como suporte, agora parando também aqui nessa região de suporte, porque também é uma região super, super importante no longo prazo para o euro. Então, como vocês podem ver, né, a gente pode estar realmente bem parado e um próximo movimento pode ser realmente de queda. Pelo menos a porcentagem até agora realmente maior é de queda, né? Enquanto a gente segura essa região que eu falei. Agora, a gente quebrando aqui, né, galera, essa linha de baixo, né, do triângulo, quebrando abaixo, voltando abaixo de 0,5 novamente, para mim, e quebrando essa baixa, né, que foi o que nos marcou ali, né? Vocês podem ver que desde o dia 6, né, a gente não tem feito novas baixas. Então, se a gente começar a romper essa baixa, né, abaixo do 0,482, eu acho que a gente pode ver sim uma nova baixa. E aí que vai chamar atenção, porque daí a gente vai ter suporte no 0,450 e provavelmente ele vai querer vir buscar essa linha aqui, né, esse FIB, terceiro alvo do nosso FIB diário, no 0427, 0400. Colocando o FIB aqui no curto prazo também, digamos que já temos a alta, né? Um exemplo, tá? Não tenho bola de cristal para saber se vamos fazer ainda uma nova alta ou não, mas digamos que já temos. Vocês podem ver, né, que esses 0424, 0427 estão um próximo do outro aqui, né? Bem colados. E depois no diário, vocês podem ver que após disso, só no diário, só no 02, né? Então bem distante. Então eu usaria essa região aqui do 0400, por ser um número redondo é interessante ficar de olho, e depois do 0365, tá?
Aí que vai ser super interessante, né? O euro fazendo essa nova baixa, realmente ficando bem abaixo do 0,5. E aí eu quero ver, porque pode ser que a gente tenha esse movimento, último movimento de queda de baixa, e daí talvez voltamos para cima. Isso pode ser uma opção, mas eu não quero que vocês fiquem pensando nisso ainda, porque realmente nem novas baixas fizemos ainda, né? Mas isso a gente vai, obviamente, eu vou mostrando para vocês passo a passo do que esperar, né? Então, isso é mais ou menos que eu estou de olho no euro. Libra, bem pesada, Libra, na minha opinião, continua, né? Principalmente enquanto ele segura esse 2400 ou até o 2470. Né? Eu acho que enquanto a gente segura esses dois níveis, é uma Libra que está bem de baixa, igual o euro, né? Mais ou menos a mesma coisa que o euro, né? A Libra, vocês podem ver que já tocamos no 38,2 aqui, né? Tocamos ontem, né, no dia 9, e hoje vocês podem ver que subindo, né, um pouquinho com essa queda do dólar, mas aqui que chama atenção, vamos ver o que acontece. Eu inclusive vendi uma pequena Libra aqui nessa região do 23,70, quero ver o que acontece aqui nessa região, porque pode ser que a Libra também esteja só corrigindo para aí voltar à sua queda novamente, né? A Libra voltando abaixo do 23,00, acho que já vai começar a eliminar uma grande pressão de compra que esteja. Eu acho que a gente pode sim começar a ter começar o seu movimento, né? Mais um movimento de queda aqui, na minha opinião. Agora, níveis que eu vou ficar de olho, galera, é essa região do 2200 aqui, né? Muita coisa aqui no 2200, para ser bem sincero, né? Vocês podem ver no FIB curto prazo, a gente tem um FIB ali, né? 21,84, mais ou menos essa região, né? Então, do lado. No semanal, a gente também tem a última retração do 2200. Para mim, ali vai ser chave, tá? Agora, se o 2200 também não segurar, daí a gente já está falando do 1,20, né? E 1,20 no semanal você vai entender o porquê é tão importante. Vocês podem ver que tivemos aquelas baixas, né? Em 2016, 2017, baixa aqui no ano de 2019. Então não duvido de talvez a Libra, caso não segure o 2200, ir para esse 1,20, 1,19 e pouquinho, e talvez dali realmente ter essa reação positiva. Pode ser o caso, tá? Então, níveis bem importantes abaixo aqui na Libra. Agora, achar que talvez a gente já tenha abaixo aqui ainda é cedo. Ainda pode ser que aconteça? Talvez, mas deixa o preço confirmar isso, tá? Como eu disse para vocês alguns dias atrás, principalmente enquanto ele continuar abaixo do 24,70, para mim é tendência de baixo, tá? Então, mesmo se ele passar esse 38,2, galera, não se esqueça que a gente tem essa grande região de resistência aqui no 24,70, ali sim, que para mim é uma região que ele tem que segurar. Voltando acima disso, aí sim, tem algo estranho aqui na Libra e talvez ela esteja realmente virando, tá? Então, algo para ter em mente. Dólar Suez. O dólar Suez voltou para essa região nossa de suporte aqui, galera. Tá? Acabou de bater há pouco tempo atrás, nesse 98,70, que é o 38,2. E já está tendo uma reaçãozinha interessante. Vamos ver aqui no 30 minutos. Nada demais, né? Fez um martelinho aqui no 30 minutos, como vocês podem ver. Né? Fez um martelinho aqui no 30 minutos. Então a gente tem que ver aqui o que aqui acontece. Vamos ver numa hora. Numa hora também uma reação interessante, né? Mas realmente um suporte que a gente falou que seria bem importante para nós, né? Caso isso acontecesse, tá bom? Então agora o que os compradores querem ver é ele voltando rapidamente acima desse 99,00 e provavelmente, galera, estar aqui, ó, nessa região perto do 99,15, 99,20 antes do dado, né? Sempre aquilo que eu sempre falo para vocês, né? No meio de dois grandes preços, né? Quando sai uma notícia, isso pode ser possível. Então, algo para ter em mente, mas níveis que eu realmente ficaria de olho, realmente essa região que ele já tocou e ele está reagindo agora. Abaixo disso, 98,50, né? 98,40, né? Eu diria, uma região interessante. E depois o 98,00. Enquanto ele segura o 98,00, ainda é tendência de alta. Se ele voltar e fechar abaixo do 98,00, aí sim a gente pode falar de talvez um topo no dólar suíço. Muita gente tentando vender esse par no momento, tá? Só porque ele tocou no 78,6 e o semanal já está com uma vela realmente negativa. Mas não se esqueça que ainda é
ainda é quarta, galera, né? Ainda é quarta-feira, né? Se a gente volta aqui para cima de novo, essa vela já vai estar desse jeito, já vai estar positiva novamente. Então, não, né? O semanal você tem que saber exatamente quando olhar ele, né? Porque eu ficar olhando vela porque já está aparecendo tal e ainda falta 3 dias ainda para fechar a vela, não vai te ajudar em nada, tá? Então, espere os fechamentos das velas para realmente tomar uma certa decisão mais certeira, tá? Então fique de olho nisso. Já a resistência para hoje, acredito eu que seja, né, essa região aqui do 99,10, 99,00, tá? Agora nessa volta para cima novamente e depois só lá no 99,50, tá? Acima desse 99,50, a pressão de venda já começa a ser um pouco eliminada, né? Eu acho que os compradores já começam a ficar animados novamente. E aí acredito eu que caso a gente comece a fazer novas altas, não se esqueça desse 1.0000, tá? Número redondo, super importante, né? Como eu já falei várias vezes essa semana para vocês. Esse vai ser um nível que tem que ser olhado e depois só lá no 0,39, tá? Aqui, ó, em cima, tá? Por que isso? Porque aqui no semanal vocês podem ver que é aquela região de resistência que tivemos aqui, tá vendo? Várias vezes sendo tocada e rejeitada, tá? Então é um nível que eu vou ficar de olho caso chegue lá, tá bom? Dólar yen é um que voltou, né? E eu tô meio que assim se eu deveria ter comprado ele há pouco tempo atrás, antes de começar o Forex ou não, tá? Vocês podem ver que eu vou até deletar essa linha, galera, porque eu tava dando uma mentoria ontem e acabei esquecendo de remover ela, tá? Mas como vocês podem ver, hoje voltamos para essa região que foi suporte antes. A gente desenhou essa região aqui. E aí eu disse para vocês uma volta aqui seria importante, seria interessante também para os compradores. Também é o 618, né, como vocês podem ver. Então realmente uma região muito importante. E aquilo que eu disse para vocês, fundamental para este par não mudou nada. Tá? Então, razões para ele subir, ele tem. Tá? Tecnicamente, ele voltou para essa região e aqui que talvez a gente veja uma reação bem interessante aqui desse dólar yen. Tá? Então, fique com isso em mente. Então, ele já tocou numa região que chama bastante atenção. Então, daqui talvez a gente realmente suba. E lembrando que nossa primeira grande resistência, né, o que nos parou aí algumas vezes, acredito eu que ontem, né, essa região aqui do 130,50, tá? Então aqui eu acho que vai ser uma região bem interessante. Vendo o dólar yen voltando acima dessa região e fechando acima, realmente é algo bem positivo, porque daí eu acho que, acredito eu, que a gente esteja indo testar os 131,25 novamente, tá? Então, mais ou menos é isso. Eu acho que dessa vez, caso isso aconteça, eu acho que dessa vez ele vai romper essa resistência, tá? Eu acho. Então, fique meio que preparado para isso. Agora, se você não comprou igual eu aqui, espere os dados passar. Se os dados passarem, não tem importância se ele já subir. Se ele subir, espera o fechamento em cima. Talvez ele vai voltar para essa região dos 130,50 e depois voltar a subir. Nessa volta aqui é onde nós podemos ter uma oportunidade de compra, tá? Caso isso aconteça. Agora, caso o contrário aconteça, caso ele continue caindo, né, eu acho que grande resistência no 29,00. E é aqui que, para mim, chama bastante atenção, porque eu já iria ficar iria achar estranho ver um fechamento do 4 horas abaixo do 129,00, tá? Pelo menos eu pensaria dessa forma. Ele pode até descer, igual ele fez aqui, ó, desceu abaixo do 129, mas você não quer ver o fechamento. E vocês podem ver que aqui não teve fechamento abaixo, tá vendo? E aí, realmente, deu uma boa oportunidade aqui. Então, aqui, talvez pode ser que aconteça a mesma coisa, mas o que a gente não quer ver é um fechamento abaixo do 129,00. Caso isso aconteça, acredito eu que a gente pode estar querendo vir buscar o 128 aqui. Eu não duvido, tá? Então, mais ou menos aí os dois cenários que eu estou meio que vendo aqui no dólar yen, tá? Principalmente o de compra, né? O de venda a gente tem que ver realmente esse fechamento aqui embaixo para confirmar isso, tá? Já o dólar canadense está bem interessante aqui. É um par que eu também comprei ele bem pequenininho aqui, porque tem um certo risco. Uma coisa que eu não gostei nele ontem foi que ele fez uma nova alta, mas não teve continuação e ele já voltou.
como se fosse um rompimento falso, como se fosse uma nova alta com divergência, algo assim, né? Não se esquecendo que esse 30,50 aqui, onde ele fez a nova alta, é super importante. A gente teve o FIB curto prazo ali, no diário vocês podem ver que é o primeiro FIB em retração, no semanal vocês podem ver que é o 38,2 do grande, né, lá da alta que fizemos na pandemia com a baixa, com também a média período 200, então muita coisa que realmente serviu como uma grande resistência. Agora, o perigo que tem aqui é se caso ele fez uma nova alta como se fosse um rompimento falso, né? Algo do estilo, e ele voltou. Né? Se isso acontece, se isso realmente está em ação, provavelmente a gente pode ver esse dólar canadense voltando mais para baixo. Agora, o que vai confirmar isso é realmente o preço. Né? E para mim o que chama atenção é essa região do 29,50, tá? Que quase tocamos, a baixa de hoje foi, até agora, né? A baixa de hoje é 29,54, então por 4 pips não tocamos lá. E depois essa região aqui perto do 1,2900. Lembrando que é aqui que ele tem que segurar, porque se ele começar a voltar abaixo dos 1,29, galera, não fique comprado, ok? Não fique comprado. Se eu fosse realmente se eu estivesse querendo comprar ele queria comprar ele, somente ele hoje, tá? Se o meu grande amor do dia fosse ele hoje, eu não iria querer que ele voltasse muito abaixo desse 29,50, tá? Para ser uma compra excelente, ele deve segurar aqui. Por quê, Thiago? Porque aqui, como vocês podem ver no diário, foi o nosso topo do range, tá? Então, se por acaso ele começar já a voltar abaixo desse 29,50, para mim vai ficar um pouquinho estranho, tá? Já vai começar a dar alertas que talvez ele esteja querendo me enganar, tá? Pode ser o caso, tá? Então, por isso que ele segurando esse 29,50 é importante. Pode ser que não, pode ser que ele realmente vá no 1,29 e dali pule. Pode ser, mas é uma chance menor de acontecer isso do que acontecer aqui do 29,50, tá? Então, entenda esses dois grandes níveis, tá? Que são suportes para hoje. Lembrando que se caso ele volte abaixo do 1,2900, eu acredito que a gente deve voltar para o 1,28 ou até para o 27,50 aqui rapidamente. Rapidamente, tá? Por que rapidamente? Porque é um rompimento falso. Né? A gente veio acima do range, não teve tanta continuação e já está voltando para dentro. Imagine quantas pessoas foram estopadas aqui que estavam vendidas aqui em cima. Não é brincadeira. E não estavam erradas. Né? Realmente, o risco e recompensa aqui era de venda, certo? Então, para quem vendeu aqui nessa região, ó, colocando stop aqui, não estava errado. Tá? Só que realmente não deu certo. Não deu certo, não tem problema. Então já foi estopado os vendedores. Os compradores devem estar comprando agora aqui nessa região bastante. Então, caso ele faça isso mais uma vez, os compradores vão vazar fora, os vendedores vão achar isso aqui um rompimento falso também, e aí a gente pode ver um movimento bem negativo neste par, caso isso aconteça, tá? Então, meio que o plano A e plano B aí para vocês não serem pegos de surpresa, tá? Pelo menos eu pensaria dessa forma, tá bom? E os últimos dois pares, o dólar australiano é um que chama bastante atenção hoje, galera, também. É a mesma coisa que o dólar canadense, porém do lado contrário, como se fosse ver ele apenas, né, pelo preço, né? A mesma coisa, ele rompeu essa região do 70,00, né? No semanal, vocês podem ver o quanto é importante essa região. Nos parou ali duas vezes no diário, a gente consegue ver isso, né, claramente. Duas vezes a gente parou aqui e agora a gente está tentando voltar para cima. Então, pode ser a mesma coisa, né? A mesma ideia do dólar canadense, né? Se a gente fechar hoje, no diário principalmente, acima dos 70,00, para mim, eu acho que esse dólar australiano só veio para estopar a galera aqui e deve voltar para cima, tá? Se isso acontecer, principalmente no diário, fechamento diário, tá? Mas aí que tá, né? O jogo hoje aqui para este par, pelo menos, ele pro dólar da Nova Zelândia vai ser os índices. Né? Se os índices começarem a cair na seção da América, como aconteceu ontem, esses dois pares, o dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia, vai seguir ele. Então a gente deve ver o dólar australiano voltando aqui para essa região do 69,50 novamente. Tá? Agora, se os índices continuarem a subir hoje durante a sessão da América também, né, caso os índices voltem, digamos, para essa região, ou até mais, não sei. Um exemplo, tá?
aí a gente deve ver esse dólar australiano realmente voltando aqui para essa região dos 70,50, um pouquinho mais para cima talvez, e aí vocês já podem ver que vai ficar um pouco já amargo, né, para os vendedores, na minha opinião, tá? Então, algo para ter em mente aí, colocando o FIB na última alta com a baixa, a gente pode ver que o 38,2 está nessa região dos 70,50. Então, eu diria que a última chance mesmo para os vendedores vai ser essa região aqui, tá? Eu daria esse espaço para os dados, né, para ser anunciados e tudo mais, tá? Agora, se a gente realmente começar a voltar acima dos 70,50 também, galera, aí começa a ficar um pouquinho mais complexo, tá? Então, um pouquinho de cuidado aí. O ATR do dia hoje está aqui nesse 70,30, tá vendo? Essa região. Então, realmente, 70,50 aqui, essa região pode servir como uma grande resistência, tá? Caso chegue lá, ou até aqui mesmo, tá? Talvez seja aqui agora, não sei, mas última chance mesmo para os compradores, desculpa, para os vendedores é 70,50, tá? Acima disso, para mim, já fica um pouquinho estranho tecnicamente, tá? Porque aí a gente pode ter a mesma coisa que o dólar canadense, talvez um rompimento falso aqui embaixo, tá? Então, tenha isso em mente. Dólar da Nova Zelândia, a mesma coisa. Só que aqui não é um rompimento falso, porque a gente já rompeu a área de suporte já faz um bom tempo, né? Que foi esse 65,50, né? Já é um pouco diferente, então a análise aqui não tem essa possibilidade de acontecer isso, mas basicamente é a mesma coisa, viu, galera? Tipo, né, resistência aqui nesse 63,50 agora, né? Pode ser que a gente já tenha um fundo duplo aqui, né? Talvez porque a gente já está tentando romper essa alta, tá vendo? De ontem, né? Então realmente continue a subir, vocês podem ver que o alvo desse fundo duplo só vai ser perto do 6400, tá? Então talvez é ali que ele possa ir. Eu não compraria só por causa disso, tá? Para ser bem sincero com vocês, eu usaria como referência, tá? Para ser bem sincero. Então algo para ter em mente aí, mas é um par que eu acho que, né, aqui chama bastante atenção, 6350 essa região, e depois realmente o 6400 também. Eu acho que é um nível bem interessante. E aí que tá, né? Na minha opinião, né, esse par tem uma bela distância ainda, né, do 64. Então, ele pode até ir lá, que ainda vai ser um mercado que, na minha opinião, esteja ainda numa tendência de baixa. Eu acho que nada vai mudar aqui, para ser bem sincero com vocês, tá? E lembrando que esse 6400 foi uma grande área de suporte, né? E tem muita gente que talvez vai pensar em fazer uma certa venda ali, né? Então, algo para ter em mente, essa região que ele está agora é super forte, é bem interessante aqui para começar, e depois talvez a gente possa ver um movimento perto do 64 ali, risco e recompensa para os vendedores vai ficar bem legal mesmo, tá? Então esse mais ou menos é o dólar da Nova Zelândia aqui. Outros mercados, o ouro, galera, tocou aquela, olha aqui onde ele parou ontem. Hoje de madrugada, né, na verdade, né? Olha só isso. Tocou naquela área que a gente falou, né, exatamente na nossa linha e sentiu um certo suporte, né? Algo bem interessante, eu mesmo não comprei ele ainda porque eu quero uma confirmação talvez um pouquinho melhor, tá? Eu quero ver o que acontece aqui nessa região, porque aqui, querendo ou não, é uma região de meio que de suporte, onde ele está batendo agora, que agora vira resistência. Então, algo para ter em mente. Então, já, se eu for comprar, já estou comprando super atrasado. Então eu quero ver ele estabilizando aqui entre esses dois preços aqui, né? Então se ele estabilizar aqui, pode ser que ele venha e faça algo mais ou menos assim, e aí vai nos confirmar algo, tá? Então isso chama bastante atenção no ouro. Eu vou dar aí, sei lá, esperar ver o que acontece hoje no fechamento do dia, vamos ver como que vai ser, e talvez pensar em fazer alguma coisa nele amanhã. Talvez seja a melhor opção, tá? Então, mais ou menos é isso. Lembrando que próxima resistência, caso ele continue realmente a subir, é o 1872 e depois o 1890, tá? Já a prata chama bastante atenção, porque a prata fez algo sacana aqui. Ela, inclusive, rompeu aquela baixa, né? As duas baixas que tivemos basicamente no mesmo preço, né? Aquela baixa que fizemos ali em setembro do ano passado e em dezembro também do ano passado. Vocês podem ver que a gente fechou, foi abaixo, fechou abaixo, né, no diário, e hoje já o mercado voltou e já está aí um pouco acima deste valor. Pode ser um rompimento falso aqui, Thiago? Pode. Pode, e pode ser uma das boas. Porém, um pouquinho de calma, porque vocês podem ver que a gente ainda tem essa grande região aqui para
tentar voltar acima, tá? A gente nem chegou no 38,2 ainda, pegando essa última queda que tivemos. Então, muita coisa para acontecer. Aqui é a região que eu realmente quero ver a prata voltando. Se caso ele volte acima dessa região, a gente está falando aqui da região do mais ou menos 22,15, né? Aí sim, para mim, pode ser a confirmação que a prata foi ali só para estopar a galera e esteja voltando para cima novamente. Principalmente lembrando que no semanal a gente está em um modo range aqui, né? Então vocês podem ver que a gente fez uma nova baixa abaixo do range e daí agora pode ser que ativa esse rompimento falso, que pode ser que nos leve, né, no longo prazo lá para 26, 27 novamente, tá? Então, mais ou menos é isso que eu estou na prata. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência. Talvez ainda não tenha uma confirmação de base ainda, mas vender também tem que ter um pouquinho de cautela, tá? Eu acho que se vender aqui, o seu stop tem que ser aqui nessa região do 22,30 mais ou menos, né? Porque caso volte ali, realmente a gente já está falando dele acima do 38,2, acima da área de resistência agora, então eu já não ficaria arriscando tanto mais não, tá? Então prata bem interessante, ver o que acontece hoje, vamos ver onde ele fecha hoje, tá? Muito cuidado, porque, como eu disse, a vela diária está acima deste nível, mas ainda não fechamos a vela diária também, tá? Caso ele volte tudo para baixo novamente, aí a coisa vai ficar preta, né? Então, algo para ter em mente, eu acho que nenhum comprador quer ver ele voltando agora abaixo desse 21,50 aqui, né? Voltando abaixo desse 21,50, eu acho que a pressão de venda começa a aumentar e bastante novamente, né? Então, algo para ter em mente. Já o Bitcoin, galera, algo para ter em mente aqui. O Bitcoin pode ser que esteja formando um triângulo aqui, tá? Vocês podem ver que a gente está testando o topo do triângulo. Deixa eu ir numa hora, porque aqui vocês vão conseguir ver ele com mais... Talvez com mais... com mais detalhe. Como vocês podem ver, ele pode estar tentando romper esse triângulo aqui neste exato momento, tá? Então fique de olho para ver o que acontece aqui, realmente rompendo, voltando acima desse 32,00. Vamos ver o que acontece nessa região aqui do 32,5, mais ou menos, porque aí que tá, né? Porque pode ser também que a gente esteja dentro de um range também, né? Então, se você é um comprador, né, você tem que ter um pouquinho, ficar de olho aqui nessa região aqui, né? Porque pode ser que ele faça isso aqui também, tá? Então, algo para ter em mente aí. Agora, se começar a voltar para dentro do triângulo rápido, galera, aí, né, já pode ser uma falha aqui sendo considerada e a coisa tá ficando complicada aqui para o Bitcoin, tá? Lembrando que se caso ele comece a fazer novas baixas, voltando, né, abaixo do 30 mil, o próximo nível para ficar de olho é a região ali perto do 29 mil, tá? Então, grandes níveis aqui também no Bitcoin para ficar bem atentos, na minha opinião. Ok? Vamos. Então, grande dia hoje. Enquanto aos dados, né? Eu acho que os dados vai realmente mover o mercado, vai nos dar uma direção, talvez, né? Interessante. Fique de olho neles. Vai ser bem interessante ver os números de hoje para ter uma ideia aí de que como pode isso afetar o Fed aí, né? Nas suas decisões aí. Lógico que o dado apenas, como eu disse, né, no início, né, o dado de hoje não é o que vai mudar o FED completamente, né, mas pode ser que tire uma pequena pressãozinha que pode estar neles no momento, né, neste aumento na taxa de juros e tudo mais, ok? E também fique de olho nos índices, né, hoje vai ser bem importante ver o que os americanos vão fazer quando voltarem, né, quando entrarem online e vendo os preços que estão aqui no momento, né, o que eles vão achar, né? É uma oportunidade de venda? Né? Será que já chega de tanta queda? Lembrando que no momento, galera, o problema que eu vejo nos índices é que todo mundo agora está falando de venda, né? Isso me preocupa um pouco, tá? Isso me preocupa um pouco. Hoje mesmo, entrando na Bloomberg, já tem artigos ali, né, da JP Morgan e outros bancos falando de mais quedas, né, que vê mais queda nos índices, e quando todo mundo começa a falar a mesma coisa, me deixa meio assim. Não quer dizer que você tem que começar a comprar, tá? Mas você também tem que ter muito cuidado em vender também, tá? Então, um pouquinho de cuidado. Eu acho que um preço que esse SP500 hoje tem são este nível
né? Eu acho que esse nível aqui que a gente tentou romper ontem e teve algumas falhas, que foi essa região do 4.065 mais ou menos, e depois essa região aqui do 4.100, tá? São dois grandes preços aqui para este mercado para hoje, tá? Se começar a voltar acima destes preços, principalmente do 4.100, pode ser que a gente tenha uma correçãozinha um pouquinho mais complexa, tá? Voltando aqui para essa região do 4.180, eu não vou duvidar vendo nesse Bitcoin, nesse Bitcoin, nesse SP500, tá? Então fique de olho nesses índices, pode ser que apenas uma correçãozinha aqui, pode ser que ele esteja formando, tá vendo? Um certo triângulo aqui também, eu não sei, tá? Mas tudo vai depender do que vai acontecer com os dados e com o mercado americano entrando também, ok? Então é isso então, galerinha, por hoje. Muito obrigado aí, não se esqueça de deixar o like, nos ajuda bastante, se inscrever no canal mais ainda, tá? Eu desejo vocês um ótimo dia e vejo vocês amanhã. Lembrando que a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, tá? Para quem quiser ali, eu estou postando ali informações, né, fundamentais, enfim, sobre o mercado financeiro em geral. Quem quiser participar, o link está na descrição também, tá bom? Muito obrigado, galera, tenham um ótimo dia, se cuidem, tchau, tchau.